Vamos então continuar o nosso estudo. Da última vez, nós vimos como definir Rei do Norte e Rei do Sul. E ainda mais atrás, nos primeiros estudos, nós entendemos que esta profecia, a última profecia do livro de Daniel, é uma profecia não simbólica. O que pretendo ver convosco neste momento são textos de Ellen White. Por isso, prestem atenção, porque vai ser muito interessante. Provavelmente vocês conhecem este senhor aqui que está na imagem. Ele chamava-se Kellogg. Ele era adventista, era médico e ele introduziu, ah, mais tarde, na história da Igreja, a doutrina do panteísmo e causou muitos estragos. Para quem não sabe, panteísmo é uma doutrina que ensina que Deus está em toda a parte, Deus está na árvore, Deus está na natureza, em todo o sítio. Obviamente que isso destrói por completo a nossa noção e percepção da personalidade de Deus. Mas vejam, o que é que vocês achariam deste texto? E esta noite eu, o Dr. Kellogg, falará sobre o panteísmo. Sinto muito grata pelo facto do Dr. Kellogg não estar perdido para a causa. Ele parece total e completamente unido a nós. Parece o Dr. Kellogg de antigamente. Vocês acham que este texto faz sentido? Tendo em conta que Ellen White chegou ela própria a repreender o Dr. Kellogg por ensinar aquela heresia que é o panteísmo. Para vos descansar, eu digo-vos que Ellen White não escreveu este texto. Ahm, mas vocês acharam estranho, provavelmente, porque a forma como ela escreveu o texto indica o quê? Que ela concorda com o que está pintado a vermelho, com o que o orador vai falar. Pois bem, mas como eu vos disse, Ellen White não escreveu este texto, por isso podemos ficar descansados, ok? Vejam se agora o texto faz mais sentido. É o mesmo texto, só mudou o que estava escrito a vermelho. E esta noite eu, o irmão Scott, falará sobre o dia do Senhor. Essa questão do dia do Senhor é a questão de o sábado ser o verdadeiro dia da adoração e não o domingo. Sinto muito grata pelo fato do irmão Scott não estar perdido para a causa. Ele parece total e completamente unido a nós. Parece o irmão Scott de antigamente. E agora? Acham que faz mais sentido o texto? Penso que sim, não é? Porque Ellen White, assim como toda a igreja, concordava que o sábado era o verdadeiro dia do Senhor. Mas deixem-me vos dizer uma coisa. Ellen White também não escreveu este texto. Então, mas qual é que é o texto original? Antes de vos mostrar, eu gostava que nós refletíssemos no que vimos até agora. O que nós vimos é que, independentemente do que esteja escrito, a vermelho, que é a parte que vamos ver que foi alterada, que eu alterei no caso, a verdade é que essa parte que vai estar escrita a vermelho é uma White concorda. Porquê? Porque nos exemplos anteriores, especialmente no último, vimos que a forma como Ellen White escreve o texto, especialmente a parte destacada a azul, em que ela diz que ele está totalmente, parece totalmente, completamente unido a nós, mostra que ela concordava com o que o orador ia falar. Por isso, vamos ver então qual é o texto original. O texto original é este. E esta noite, eu, o irmão Smith, falará sobre a questão oriental. Sinto muito grata pelo fato do irmão Smith não estar perdido para a causa. Ele parece total e completamente unido a nós. Parece o irmão Smith de antigamente. Ou seja, este sim é o texto original. Como eu vos mostrei, o que variava nos exemplos anteriores era o que estava escrito a vermelho. De resto era tudo igual.
eu alterei para ser didático convosco. Porque talvez, se eu mostrasse este texto de partida, vocês pudessem, alguns, estar com preconceito por já terem ouvido falar sobre a questão oriental. Por isso, fiz aqueles exemplos anteriores para vos mostrar, para extrair, digamos assim, a confissão de que realmente este texto de Ellen White mostra que ela concorda com o orador e o tema que ele ia falar, ok? Que no caso está pintado a vermelho. O irmão Smith é este. Ele era o pastor Uriah Smith, um dos nossos pioneiros. Mas o que é que era a questão oriental? O que é que será isso? Que Ellen White concordava? Bem, é isso que nós veremos. Mas antes disso, eu gostava de vos mostrar mais textos de Ellen White em que ela fala desta questão oriental. Vejamos mais alguns. Isto ela escreveu em 1877. Ahm, e vejam só que interessante. Ela diz o seguinte: o pastor Smith falou sobre a questão oriental, exatamente o assunto que as pessoas desejavam ouvir. Eu até posso destacar aqui com o ponteiro extra. Estamos a ler esta parte. E depois, isso foi um dia de reuniões, tanto que ela continua a falar, iam também haver outros oradores, e depois ela diz o seguinte, como resumindo tudo o que foi falado naquele dia de reuniões, naquele domingo. O grande dia da reunião chegou ao fim. Muitos ouviram a verdade. E depois ela mais à frente diz: esperamos e oramos para que a boa semente lançada possa brotar e dar frutos para a glória de Deus. Ou seja, ela fazendo um resumo, do dia de reuniões, ela diz que o que foi falado lá foi a verdade, foi a boa semente. Não se pregou nada ali, naquele domingo, que fosse alguma heresia, alguma teoria errada, que fosse contra o que a nossa igreja ensinava. Pelo contrário, tudo o que foi falado ali pode ser chamado de verdade, boa semente. O que significa que quando nós lemos aqui sobre a questão oriental, ela está incluída nessa categoria de verdade, boa semente. Vamos ver outro texto. Vejam, ah, aquele texto que eu vos mostrei anteriormente foi uma carta de Ellen White. Mas ela decidiu pegar na carta dela e escrever, pegar enxertos daquilo que eu vos mostrei e pôr na Review and Herald, a revista oficial da nossa igreja naquele tempo. E sabem que parte do excerto ela decidiu pôr ali na Review and Herald? Ela não precisava de ter feito isso, mas ela quis pôr. E foi o seguinte: o pastor Smith falou pela manhã sobre a questão oriental. O assunto era de especial interesse e as pessoas ouviram com a mais sincera atenção. Parecia ser exatamente o que elas queriam ouvir. É engraçado, porque quanto a outros oradores, como por exemplo o pastor Haskell, ela não pôs na Review and Herald, mas ela pôs o pastor Smith e o assunto da questão oriental. Isso deve nos fazer pensar, porque Ellen White, obviamente, que sabia que agora estava a pôr este excerto que ela escreveu para toda a gente ver, porque a Review and Herald, como eu disse, era a revista dos adventistas. Ou seja, ela queria que as pessoas vissem o que ela escreveu acerca do pastor Smith e da questão oriental. E eu gostava de destacar aqui um texto dela White. Ela diz o seguinte: limitemos os nossos esforços públicos à apresentação das linhas importantes da verdade sobre as quais temos clara luz. Por outras palavras, Ellen White diz que quando nós fazemos esforços evangelísticos, nós não devemos apresentar pontos obscuros que nós não temos certeza. Devemos apresentar as profecias, as doutrinas sobre as quais temos clara luz. Ora, sendo que este era o pensamento dela,
E tendo em conta que ela escreveu na Review and Herald para toda a gente ver um esforço evangelístico feito naquele domingo, falando especificamente do pastor Smith e da questão oriental que ele pregou para muitos que não eram adventistas naquele domingo, isso leva-nos a crer que a nossa igreja tinha clara luz sobre essa questão oriental e que a questão oriental era uma das linhas importantes da verdade. Estou a citar aqui as expressões deste texto de Ellen White nesta nota. Conseguem ver como Ellen White, pelo que tudo indica, aprovava, concordava, partilhava desta mesma crença chamada questão oriental? Pois bem, mas ela ainda escreveu mais nos seus escritos. Vejamos. Isto ela escreveu em 1884. Então, vamos ver o que ela escreveu. Ela diz: o pastor Uriah Smith falou sobre a questão do dia do Senhor para uma grande congregação esta manhã. E esta noite ele falará sobre a questão oriental. Sinto-me muito grata pelo facto do irmão Smith não estar perdido para a causa. Ele parece total e completamente unido a nós. Parece o irmão Smith de antigamente. Lá está, isto era aquele texto que eu de forma didática vos tinha mostrado. Ah, e ela começa a louvar a Deus e tudo mais. Mas eu gostava de destacar novamente esta expressão. Ele parece total e completamente unido a nós. Como eu vos mostrei naqueles exemplos didáticos, se isto fosse aplicado ao Dr. Kellogg e à heresia que ele pregava acerca do panteísmo, não faria sentido nenhum. Porquê? Porque estava errado. Este texto, a forma como Ellen White escreveu, só faz sentido se o assunto que é falado é verdadeiro. E quando ela diz parece total e completamente unida a nós, ela inclui-se no nós. Ou seja, ela compartilhava da mesma crença da questão oriental. E vejam, ela teve de parar, porque já estava a ficar noite, escuro, e ela tinha de ir dormir. Mas, vejam, ela disse que esta noite eu falará sobre a questão oriental, o pastor Smith. Ou seja, ainda estava no futuro, contando do momento em que ela estava a escrever. A partir do momento em que ela para de escrever, ela volta a escrever no dia seguinte. Mas aí a reunião do pastor Smith já tinha acontecido. Portanto, quando ela escreve no dia seguinte, é para agora resumir o que foi a reunião sobre a questão oriental. Portanto, prestem atenção agora à segunda parte. Ela diz o seguinte: a reunião da noite do pastor Smith acerca da questão oriental foi muito concorrida. O pastor Smith falou com grande clareza. Isto são as palavras dela. E muitos ouviram com olhos, ouvidos e boca abertos. As pessoas de fora, ou seja, não adventistas, não é? Pareciam estar intensamente interessadas na questão oriental. E agora vejam só como é que Ellen White acaba o testemunho dela. Ele, o pastor Smith, encerrou com um discurso muito solene para aqueles que não se estavam a preparar para estes grandes eventos no futuro próximo. Ellen White chama os eventos da questão oriental de grandes eventos no futuro próximo. Será que isto não é prova suficiente de que estamos a lidar aqui com um assunto que é plena verdade, que Ellen White concordava, que era o que a nossa igreja acreditava, chamado questão oriental? Talvez vocês estejam curiosos para saber, mas o que é isso da questão oriental? Pois bem, antes disso eu gostava de vos mostrar mais um texto de Ellen White. Nesse texto de Ellen White, ela escreveu nos Testemunhos para a Igreja, volume 4, ou seja, um livro que toda a gente ia ver. E ela escreveu isto em 1885. Vejam, o que eu vos mostrei anteriormente foi escrito em 1884. O que ela escreve agora em 1885, um ano depois. E vejam, nos testemunhos para a igreja são coisas importantes para a igreja. E ela escreve acerca do pastor Smith e da questão oriental.
Ela escreve que o pastor Smith falou pela manhã sobre a questão oriental. O assunto era de especial interesse e as pessoas ouviram com a mais sincera atenção. Se vocês se recordam, este excerto é exatamente aquele de 1887, 1877, quero dizer. Aquilo que nós vimos inicialmente, até posso recuar só para vocês se relembrarem. Este aqui, 1887, que ela depois até pôs aqui na Review and Herald, este foi o primeiro texto que nós vimos. Ah, ou seja, porquê que ela, em 1885, vai voltar a pegar numa coisa que aconteceu há tanto tempo e ainda por cima vai pôr nos testemunhos para a igreja, para toda a igreja ver? Pensem comigo, por que será? Porque era importante que a igreja soubesse. Soubesse o quê? Da posição da questão oriental. E que Ellen White concordava com isso. Entendem? Por isso é que ela escreveu isto no volume 4 dos Testemunhos para a Igreja para toda a gente ver. Ok? E eu volto a ressaltar aquela nota que eu já vos tinha mostrado. Limitemos os nossos esforços públicos à apresentação das linhas importantes da verdade sobre as quais temos que dar a luz. Ou seja, a questão oriental é uma linha importante da verdade sobre a qual a Igreja tinha que dar a luz acerca desse assunto. Muito bem. E Ellen White tem mais um texto. E ela desta vez escreveu em 1898. Vejamos então o que é que ela diz. Foi mais um dia de reuniões e ela diz: sentimos que devemos agradecer e louvar a Deus por este grande número poder ter a oportunidade de ouvir a verdade por si mesmos. Ou seja, tudo o que está a ser falado ali naquele dia é verdade. E ela vai citar dois oradores. O Dr. Caro está agora a falar às 5 horas da tarde sobre a questão da saúde. Eu pergunto, a mensagem de saúde que a nossa igreja recebeu no tempo da United dos pioneiros é ou não é verdade? É ou não é uma mensagem inspirada por Deus? Claro que é. Podemos considerá-la verdade? Podemos. Mas vejam, a White não para por aí. Ela diz: o pastor Daniels fala esta noite sobre o quê? A questão oriental. Que o Senhor deu o seu Santo Espírito para inspirar os corações destes dois apresentadores, a fim de tornar a verdade clara. Ou seja, o que eles iam apresentar, ela chama de verdade. E ora para que o Espírito Santo os inspire a tornar esses assuntos, que ela chama verdade, claros para as pessoas que iam ouvir. Será que há dúvidas de que Ellen White concorda com esta coisa chamada questão oriental? Talvez alguém possa discordar, mas aí eu digo que a pessoa não está a ser sincera, ok? Muito bem. Quem é que acreditava na nossa igreja acerca disto da questão oriental? Temos vários exemplos de pessoas que acreditaram nisto. Tiago White, Uriah Smith, Stephen Haskell, o Daniels, A.T. Jones, o Wagner, Pierce Magan, John Wilkeboro, Spicer, G.B. Starr e a própria Ellen White. Eu podia citar mais exemplos, mas depois não iam caber todos aqui na imagem, não é? E a questão oriental era a posição, vejam bem, a posição oficial da nossa igreja. Ou seja, era um assunto, um ensinamento que era uma posição oficial da nossa igreja. E sabem o que é que, acerca do que era a questão oriental? Acerca dos versículos finais de Daniel 11. Sim, ouviram bem. A questão oriental tem a ver com os últimos versículos do capítulo 11 de Daniel, os versículos 40 a 45. Ou seja, a nossa igreja, no tempo da Noite e dos Pioneiros, sabia muito bem do que se tratavam os versículos finais da profecia de Daniel 11 e chamavam questão oriental.
a essa interpretação que eles tinham dos versículos finais de Daniel 11. Espero que vocês estejam a entender até aqui, porque isto é muito importante mesmo. Eu vou-vos mostrar aqui algo que John Mockborough escreveu pouco antes de Ellen White morrer. Ele estava a escrever a um irmão e ele diz o seguinte: toca-se num assunto à medida que ele escreve a carta. Quanto a onde poderá obter informações sobre o Rei do Norte, acho que as encontrará no livro do irmão Daniel, sobre a Guerra Mundial. O irmão Uriah Smith não reivindicou inspiração, mas a sua visão sobre o Rei do Norte é bem estabelecida pelo irmão White ao falar de uma ocasião em que ele falou sobre a questão oriental. Pode ler isso no volume 4 dos Testemunhos para a Igreja, páginas 278 e 279, onde ela chamou o discurso de um assunto de interesse especial. Incomodaria aqueles que têm uma visão diferente da que ele defendia encontrar uma palavra dela, de Ellen White, favorecendo as suas visões, de Uriah Smith. Ou seja, aqui neste primeiro parágrafo, ele está a explicar ao irmão onde é que ele pode obter informações acerca do Rei do Norte, e ele fala que a visão que o Uriah Smith tinha do Rei do Norte era bem estabelecido pelo irmão White, e ele vai citar o Testemunhos para a Igreja, volume 4. Nós tínhamos visto esse texto anteriormente. Mas agora eu gostava que vocês prestassem atenção ao que ele vai dizer a seguir. Um irmão que havia sugerido nos seus escritos sobre o assunto que o Rei do Norte poderia ser o Papa, contou-me que a irmã White lhe disse que eu nunca deveria ter sugerido tal coisa e que a sua ideia só criaria confusão. Isso não foi publicado, mas foi o que ele me disse no outono de 1878. Vocês ouviram bem? Pois é. Nós sabemos quem é que era esse irmão. O John Mockborough não está a mentir aqui. Esse irmão era o Tiago White. Mas eu digo na forma como nós conhecemos, não é? Porque o mais correto seria dizer James White, o marido de Ellen White. Ahm, e sabem, o que vocês podem ver aqui agora na imagem é o filho de Ellen White e do James White. Ele confirma o testemunho que nós vimos atrás do John Mockborough. Vejam o seguinte: ao sentir-se magoado com a reprovação, lembram-se que o John Mockborough tinha dito que Ellen White repreendeu o irmão que estava a ensinar que o papado era o Rei do Norte? O filho está a falar disso. Ao sentir-se magoado com a reprovação, o pastor White disse ao pastor Mockborough, lá está. Isso prova que o Mockborough não estava a mentir, ele teve mesmo a falar com o pastor Tiago White acerca da reprovação que ele teve. Vou ler de novo. Ao sentir-se magoado com a reprovação, o pastor White disse ao pastor Mockborough que foi repreendido por Ellen White por colocar o artigo na review sobre o papado ser o Rei do Norte. Lá está, isto é o filho. Se havia dúvidas quanto ao John Mockborough, o filho confirma. E agora vejam só o que é que o filho vai dizer. O pastor White disse. Isto são as palavras do pastor Tiago White, segundo o que o filho disse. Por favor, prestem bem atenção. Eu não disse que acreditava nisso. Nisso o quê? Que eu pus na review Underworld, ou seja, que o papado era o Rei do Norte. Apresentei essa ideia para evitar especulações sobre como as coisas aconteceriam no cumprimento do capítulo 11 de Daniel. Já viram? Ou seja, o próprio Tiago White admitiu que ele não acreditava verdadeiramente na exposição que ele fez acerca do papado ser o Rei do Norte. Muitos hoje em dia alegam que o pastor Tiago White acreditava que o papado era o Rei do Norte. Mas isso não é verdade. E o filho admite e cita as palavras do próprio Tiago White a dizer que ele não acreditava na exposição que ele fez. Já repararam? O filho, o Willie White,
ele voltou a escrever acerca desse assunto. Numa carta, em 1930, e ele diz o seguinte: durante os poucos meses que antecederam essa reunião, li Daniel e Apocalipse do pastor Uriah Smith. Eu adorava o escritor, admirava o seu estilo, adorava os seus ensinamentos e fiquei chocado quando o pastor White apresentou outra visão a respeito do Rei do Norte. Vejam, o próprio filho do Tiago White, na altura em que houve essa controvérsia, que foi em 1877, 1878, ele ficou chocado quando o pai foi lá à frente, porque aquilo era uma reunião campal, ok? E o pai foi lá à frente dizer que o Rei do Norte era o papado. O filho ficou surpreso. E vejam só, ele ficou tão surpreso que foi falar com o próprio pai. Vejam só o que é que ele diz a seguir. Um dia eu disse-lhe: pai, acabei de ler o livro do pastor Smith e a sua exposição parece-me clara. Tu realmente acreditas que Roma é o rei do norte? Agora vejam só o que é que o Tiago White vai dizer. A sua resposta foi: acho que o pastor Smith está a ser muito rápido na sua exposição e pensei que era hora de apresentar algo para verificar a corrente crença do que está a acontecer ao início do Armagedon. Isto tem um contexto por trás. Mas o que eu quero focar é que o pastor Tiago White não acreditava verdadeiramente na exposição que ele estava a fazer a dizer que o papado era o rei do norte. E não sou eu que estou a dizer isso. Estou a buscar o próprio filho, que testemunhou, que esteve presente, que conversou com os próprios envolvidos. Isto é uma fonte primária. Quando falamos de história, não é? Isto é uma fonte primária. Alguém que testemunhou os eventos e está a escrever. Não podíamos ter nada melhor do que isto. E o que é que nós vemos quando lemos esta fonte primária? Que realmente o Tiago White não acreditava na exposição que ele fazia, que ele estava a fazer naquele momento. Aliás, hum, até leio esta, mais esta aqui. Também foi o filho que escreveu uns anos antes, em 1919. Eu vou ler. No início da reunião, o pastor Uriah Smith apresentou à grande congregação os mesmos pensamentos que ele vinha a apresentar na review, ou seja, na revista Adventista, que a guerra turco-russa de 1877-1878 era o começo do Armagedon. Nos esforços do pai, o Tiago White, para despertar os nossos irmãos para saldar a dívida do BC-100 e para a missão europeia e a missão britânica proposta e outras coisas, ele encontrou o apelo. É tarde demais, Pastor White, para planear todas essas coisas. Demasiado tarde, demasiado tarde. Se vocês não estão a entender, eu vou resumir, vou dar um contexto. Naqueles anos, 1877, 1878, estava a ser feita aquela campal, não é? E também estava a ocorrer naquele momento uma guerra russo-turca. O pastor Uriah Smith conectou isso com Daniel 11 e também com o que viria depois, que era o Armagedon. O pastor Tiago White foi confrontado, ele estava, naquele momento, naquela altura, assim, com um grande peso sobre ele. Ele queria realmente saldar as dívidas das nossas instituições adventistas. Só que o discurso do pastor Smith de que basicamente o fim estava a chegar, não é? Os eventos finais estavam-se a dar, as pessoas começaram a dizer ao pastor White que era tarde demais para contribuir para a causa de Deus. E agora vejam o seguinte: foi por causa disso, não foi, não foi por causa do que o pastor Uriah Smith estava a ensinar, mas por causa da reação das pessoas. Isso foi o que levou o pastor Tiago White a apresentar a visão de que o papado era o rei do norte. Vou repetir. O que levou o pastor White, naquela altura, a apresentar o papado como o rei do norte não foi o pastor Uriah Smith estar a apresentar a, a visão que a nossa igreja acreditava, a questão oriental. Não. Ele foi apresentar porque as pessoas, ao ouvir a questão oriental e a conectar com os eventos que estavam a ocorrer na altura, achavam
que, como o fim estava a chegar, não deviam contribuir para a causa de Deus. Obviamente que a atitude das pessoas não estava a ser certa. Nós devemos contribuir para a causa de Deus até vermos que não dá mais, não é? Até sermos impossibilitados de o fazer. Naquele momento ainda havia oportunidade de contribuir. Portanto, as pessoas estavam erradas, mas o pastor Tiago White também não agiu melhor, porque para combater essa atitude errada, eu fui apresentar uma visão errada de que o papado era o rei do norte. Tanto que eu vou ler a parte final, em que o filho diz o seguinte: E quando ele ouviu a apresentação do pastor Smith, o medo apoderou-se da sua alma e lançou a sua exposição sobre Daniel 11. E agora vejam só o que é que o filho vai dizer. Não tanto porque acreditasse realmente, mas porque ele pensou que isso iria parar um movimento que eu achava estar a beirar o fanatismo e que poderia levar ao quê? Ao impedimento da obra a ser feita. Isto confirma o que eu vos estava a dizer. Resumindo, estava a ver aquela questão do pastor Smith a apresentar aquilo que era a visão da nossa igreja, a questão oriental. Mas como as pessoas estavam a achar que, como o fim estava a chegar, era uma razão para não contribuírem mais para a causa de Deus, o pastor Tiago White ficou assustado, porque ele queria saldar as dívidas das instituições adventistas. Então, para tentar impedir que as pessoas vissem os acontecimentos que se estavam a dar, como o cumprimento de Daniel 11, e também para ver se conseguia fazer com que as pessoas entendessem que era preciso contribuir para a causa de Deus, que ainda havia tempo, não é? Ele foi apresentar uma visão errada acerca do Rei do Norte, dizendo que o Rei do Norte era o papado. E o filho diz que ele não acreditava realmente naquilo. E nós vimos isso nos outros testemunhos do filho, o Willie White. Vocês estão a ver? O que nós estamos a ver aqui são preciosidades, são informações históricas primárias. Por isso, o que é que nós mais poderíamos querer, não é? A verdade é que muitos pegam no Tiago White e nos escritos que ele fez na altura, as posições que ele fez na Review and Herald, a, a apoiar que o papado seria o rei do norte, muitos pegam nisso hoje para dizer, vêem, a nossa igreja acreditava que o papado era o rei do norte e por isso, pronto, temos de acreditar dessa forma. Mas mesmo que o Tiago White acreditasse nisso, eu era só um pioneiro e eu podia estar errado, não é? Mas a verdade é que ele nem mesmo acreditava naquilo que ele estava a escrever. Ele lançou essa exposição por outros motivos. Já viram? Isto realmente deve levar-nos a pensar. É por isso que é importante nós pesquisarmos a história antes de nós tomarmos conclusões precipitadas. Nós precisamos estudar os contextos. Muito bem. Isto foi aquilo que nós acabámos de ver, não é? Foi acerca da questão oriental. O que é que a nossa igreja acreditava? Já vimos que unanimemente a nossa igreja acreditava nisso, da questão oriental, e que a questão oriental era a posição oficial da nossa igreja. Eu até tenho mais citações mais à frente acerca disso, a mostrar como realmente a questão oriental era a posição oficial da nossa igreja. A questão oriental tem a ver com os últimos versículos de Daniel 11, os versículos 40 a 45. E como o próprio nome indica, questão oriental. Tem a ver com o Oriente. Lembram-se no estudo passado, nós temos visto que os versículos 40 a 45 retomam o Rei do Norte e Rei do Sul, e que o Rei do Norte e o Rei do Sul estão localizados naquilo que hoje conhecemos como Médio Oriente. Agora conectem Médio Oriente, questão oriental. Pois é. Como eu vos disse também, e vocês podem ver isso no último estudo, nós vimos que a nossa igreja realmente acreditava que os versículos 40 a 45 cumpriam-se no Médio Oriente. E vejam, vai ser muito interessante nós vermos isso daqui para a frente. Porque o que nós veremos vai ter agora relação direta com os últimos versículos, os versículos 40 a 45. Penso que vai ser muito interessante, por isso vamos continuar, acompanhem, porque nós aqui veremos muita história e vamos ver realmente do que se tratava esta coisa da questão oriental e se ela tem base bíblica, histórica, não é?